Queridos, eu convido você agora a pegar a sua Bíblia e nós vamos estar vendo um texto da Palavra de Deus que está lá em Jeremias. Jeremias capítulo 33, verso 3. E a gente vai estar vendo um assunto hoje, sobre as coisas que nós pedimos a Deus, os nossos clamores a Deus, as nossas orações a Deus, e que muitas das vezes você acha que não está sendo respondido, não está sendo correspondido. Mas eu queria te dizer nesta noite que Deus ele está atento às nossas orações. Deus ele responde o clamor de um justo. E esse texto de Jeremias 33, verso 3, diz assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes, firmes que ainda não sabes. Olha que maravilha esse texto nos traz nesta noite. E esse texto ele me chamou muito a atenção, porque às vezes a gente ouve tantas das vezes, a gente lê tantas das vezes, mas tem aquele momento crucial que realmente toca especificamente na gente. E eu queria que também esse texto fizesse esse tocar na sua alma nessa noite. Diz que clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. E é muito interessante esse texto. A Bíblia, ela nos ensina que nós devemos entrar no mundo espiritual com autoridade, pelo novo e vivo caminho que Jesus inaugurou em nossas vidas. Esse tipo de intercessão é aquela intercessão que é o grito na intensidade para que a gente seja ouvidos, ou seja, que a gente venha a ser ouvido nas regiões celestiais. E é sobre esse assunto que eu quero estar com você compartilhando. Mas interessante também que em Mateus, versículo 7, e o capítulo de 7 a 11, que eu vou ler aqui também, ele está totalmente relacionado com esse versículo acima que nós lemos, de Jeremias. E olha só o que diz esse texto lá em Mateus: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bênção aos que lhe pedirem. Imagine só, Deus, ele quer dar o melhor a nós. E muitas das vezes a gente percebe, parece que as nossas orações não estão sendo ouvidas por Deus. A sensação, muitas das vezes, é que Deus esqueceu da gente. E esse texto ele fala para que nós venhamos clamar a Deus. Muitas das vezes somos tímidos e não sabemos orar. Buscar a Deus e tomar a posição da nossa herança. Queridos, a intercessão, ela abre os céus sobre a nossa cabeça e traz uma bênção especial sobre a nossa vida, sobre a tua vida, você que hoje está a nos ouvir. Deus, ele tem projetos para cada um dos seus filhos, mas é preciso que a gente venha ter uma intimidade. Nós precisamos gerar uma intimidade com Ele. O Senhor, Ele se alegra com o filho que sente o desejo pelo caminho da intimidade e que faz uma trilha de comunhão para entrar na sua sala e se deliciar dos seus banquetes. Queridos, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. E o que eu queria que nessa noite nós pudéssemos
fitar os nossos pensamentos é que Deus, Ele apenas quer dar o melhor ao seu Filho, a todos nós. E nós precisamos pedir. Nós lemos que pedir e dar-se-vos-á. Precisamos orar para que coisas grandes e significativas aconteçam no nosso histórico. Nós somos construtores de histórias novas. Olha que legal, olha que bênção. Nós somos construtores de histórias novas. E a intercessão, ela é a ferramenta principal para que esses milagres se manifestem. As grandes mudanças, elas acontecem quando nos deixamos ser ajudados por alguém, por outra pessoa. Precisamos, como justos, gerar tudo pela intercessão. O pastor Gedilson, ele fala muito sobre a mutualidade. E nós precisamos exercer muito bem essa função. Nós precisamos nos ajudar uns aos outros. Mas quando nós realmente chegamos a Deus e nós clamamos verdadeiramente, as respostas elas serão Deus, Ele recebe a tua oração e Ele devolve em bênçãos, devolve em vitórias, e você realmente recebe aquilo que você estava querendo. As respostas de Deus às nossas orações. Nós precisamos saber exatamente como pedir a Deus. Eu cito aqui a parábola da viúva persistente, né? Nós vimos isso lá em Lucas, capítulo 18, de 1 a 8. E essa parábola, ela fala sobre o ser persistente, né? Nunca desfalecer. Essa parábola diz que um certo juiz, que nem a Deus temia, nem respeitava o homem, mas havia também naquela mesma cidade uma viúva, que ia ter com ele dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E essa viúva, ela incansavelmente, ela foi várias vezes com esse juiz. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disso consigo. Ainda que não temo a Deus, o juiz falando, nem respeito aos homens, todavia esta viúva me amolesta. Hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e não me oportune mais. Então nós precisamos, muitas das vezes, sermos insistentes. E o que é que acontece? Muitas vezes as nossas orações, elas não são respondidas, e você deixa de pedir, deixa de clamar, e nós devemos fazer como esta mulher fez. Ela incessantemente, ela esteve lá, à porta daquele juiz. E ela, no final, ela conseguiu ter sucesso com a sua causa. E nós precisamos, queridos, ter esse entendimento. Nós precisamos deixar que os nossos sentimentos, eles possam realmente vir até Deus, clamando a Ele. E eu quero te dizer que nós precisamos fazer duas coisas muito importantes para que a gente possa realmente ser atendido. O primeiro, o motivo às vezes dessa demora não é que Deus deixe de nos atender, ou que relute em responder-nos. É que a demora não visa ao benefício de Deus, mas sim a nós. Então Deus, às vezes, Ele demora responder as nossas orações, porque Ele está visando o melhor a cada um de nós. Ele não visa um benefício dele, Ele visa o nosso benefício. Deus adia as respostas às nossas orações, a fim de que nossos motivos e alvos sejam purificados, sejam melhores, sejam mais limpos. Nada recebemos porque pedimos erradamente, por motivos egoísticos, de forma ignorante e estúpida. Muitas das vezes nós pedimos coisas a Deus que são estúpidas. Ou seja, Deus,
vai te dar aquilo. Jamais vai te dar aquilo. Porque somos assim, ignorantes e estúpidos. Mas quando nós adentramos com Ele, clamamos a Ele, como nós lemos no texto, com o nosso coração aberto, visando realmente as nossas necessidades, as quais precisamos, Deus, Ele vai te ouvir. Ele vai te responder. Deus demora em responder-nos a fim de que o nosso desejo seja intensificado. Ou seja, a busca se torna automaticamente mais intensa e assim o resultado final será com certeza ainda mais satisfatório. E a segunda coisa que nós precisamos é termos disciplina na oração. A disciplina por si só, ela é um ótimo edificador do nosso caráter cristão, que nos ensina a buscar o mundo lá do alto. A prática, queridos, da oração deve ser complementada pela prática da meditação, porquanto esses dois exercícios se completam e formam os lados da expressividade e da atenção. Então, a oração é aquilo que nos faz nós estarmos com a expressividade. É quando nós nos expressamos diante de Deus. E a meditação é a nossa atenção maior sobre as coisas que nós estamos visando, que nós estamos querendo. Então, algumas pessoas chegam a passar por experiências espirituais nesse exercício, da oração, da meditação, com respostas mais vívidas para você. Então, é muito importante que a gente passe por esses dois momentos. Mas olha, o que devemos fazer? O que é que nós precisamos fazer realmente para que a gente venha ter o nosso sucesso, nas nossas orações? E eu quero deixar aqui 3 pontos para você nessa noite. O primeiro ponto, eu quero te dizer que clamar como um justo para ter uma nova história. Nós precisamos fazer uma história. Nós precisamos mudar uma história. Escrever uma história. A história de campeões, de vitoriosos, que não deixam se abater pela corrida desonesta desta vida tão agitada. Sermos homens e mulheres que têm os olhos voltados para o trono, para o alto, para o socorro e a ajuda. E que não falha jamais, queridos. Tem um texto lá em Salmo 121, de 1 ao 2, fala que elevo os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então nós precisamos sermos homens, precisamos ser mulheres, casais, filhos, que decidem caminhar verdadeiramente para o trono e buscar o socorro que só vem do alto. Pela oração, queridos, nós conhecemos o Deus que te responde. Pela oração nós vamos conhecer a nossa vitória. O Senhor tem nos ensinado a clamar. E essa palavra significa gerar intensidade. Clamar significa gerar intensidade. Fazer acontecer pela insistência. Persistir até que a porta se abra. Tomar posse de uma promessa até que se manifeste. E nós temos visto muitos cristãos que batem a porta, clama, mas logo se desespera. Logo começa a reclamar. Logo começa a se enveredar por outros caminhos, achando que Deus desistiu.
E nós temos visto que esse texto que nós lemos fala de uma atitude no mundo espiritual. Que nós precisamos verdadeiramente entrar com autoridade na presença de Deus. Porque não existe, queridos, deixa eu te falar uma coisa, não existe limites para quem ora. O inimigo, ele teme o líder, a pessoa que ora. Pois ele sabe que o canal da intimidade com o Pai estará aberto pela oração. Nós precisamos gritar nas nossas intercessões. E quando eu falo gritar, é no sentido da intensidade verdadeiramente. Né? E nós precisamos realmente saber a quem nós estamos clamando. A palavra diz, clama a mim. Clama a mim, responder-te-ei. E isso vem num estímulo de Deus. Olha, clama a mim. Para que nós possamos entrar num outro nível. Num nível de comunhão. As pessoas vivem hoje um pouco distante de Deus. Eu digo assim distante porque a oração é que te faz essa intimidade com Deus. E muitas das vezes a pessoa, não, mas eu vou à igreja, eu frequento a igreja, eu estou lá todo domingo, eu faço a minha oração. Mas como é que você está fazendo a tua oração? Você está clamando a Deus verdadeiramente? Lá em Salmo 32:7 diz, tu és o lugar em que me escondo. Tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Ou seja, olha que palavra bonita, né? Deus, ele dá o melhor a nós, queridos. E essa é a sorte do justo. Só escreveremos uma verdadeira história se o Senhor for pergaminho. Só escreveremos uma verdadeira história se o Senhor for a tinta. Só escreveremos uma verdadeira história se a sua mão for a caneta espiritual para mudar a tua história e nos dar uma nova alegria. Então nós precisamos verdadeiramente, queridos, estarmos voltados a orar com mais intensidade. E o segundo ponto, clamar como justo, para Deus responder. Clamar como justo para Deus responder. A palavra diz, clama a mim. Para quê? Para termos respostas. Hoje, o mercado está cheio de propostas, de doutrinas, de comportamento. Quais são essas doutrinas de comportamento? Como se comportar na igreja. Igrejas hoje estão mais preocupadas com o teu comportamento na igreja. É o teu falar evangeliquez, né? Tem pessoas que nós temos o primeiro contato. A gente percebe logo que aquela pessoa ali é um evangélico. Porque ela usa de um evangeliquez muito perfeito, né? Muito avançado, digamos assim. E hoje nós vivemos momentos de que vemos pessoas que estão absorvendo isso para si, essas doutrinas de comportamento. Essa confissão também positiva, que também é uma prática para se conseguir as coisas, né? Aquela parte, não, eu só vou pensar nas coisas positivas para acontecer as coisas boas. Também a ciência do comportamento, a teologia da prosperidade, né? Então, hoje o mercado, o mundo está visando isso. Isso está estimulando os leitores, né, que não são poucos, a entrarem numa busca sem resultado. Pois é a doutrina da autoajuda e não da ajuda do alto. Olha que legal, né? É a doutrina da autoajuda e não da ajuda do alto. As pessoas estão buscando muito isso nos templos. E nesses casos teremos uma mente programada apenas para o efêmero e não no necessário. E isso significa que uma geração vai frustrar-se de busca ajuda em homens e em indivíduos
em coisas e em situações confortáveis para si. E a gente percebe que se busca muito isso. As pessoas buscam muito isso para si. E a palavra de Deus nos estimulará a entrarmos com ousadia na presença do Senhor. Então, queridos, busque do alto a tua ajuda. Busque do Deus que você serve, do Deus que você crê. Lá em Hebreus diz assim, Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Tenha ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Nós precisamos de Deus. Esse clamor deve ser direcionado para o Pai. A Bíblia diz que quando Jesus orava, olhava para o alto e dizia: Pai, eu sei que tu sempre me ouves. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou, porque haveres de ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves. Nós precisamos saber, queridos, o Pai que nós temos. Ele está sempre a nos ouvir. Ele está sempre atento às nossas necessidades. Nós precisamos fitar os nossos olhos para o alto e clamar. Gerar com intensidade situações favoráveis. As realidades podem mudar quando clamamos a Deus. Eu posso afirmar, queridos, que é impossível uma pessoa, por mais despreparada que seja, entrar na presença de Deus, clamar a Ele com toda a sua intensidade e não ser ouvida. É impossível. Seja lá qual for o lugar que você está, seja lá o local que você se encontra, não sei se no teu carro, eu não sei se em lugares mais horríveis possíveis, mas quando você entra na presença de Deus com intensidade, porque Deus, Ele olha para o teu coração e Ele põe é como se Ele colocasse um termômetro, e Ele percebe a tua necessidade, a tua intensidade, como você chega a Ele. E nós precisamos entrar na presença de Deus com essa intensidade. Nós temos alguns exemplos, de orações que foram ouvidas imediatas. Eu posso citar aqui Jonas, naquele desespero, dentro daquele peixe, que as pessoas falam baleia, mas a gente não tem uma certeza se era uma baleia realmente, mas era um peixe grande. E Jonas, naquele desespero, diz assim, e orou, está lá em Jonas 2, 1, 10, assim, e orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do inferno gritei. Olha, ele achou, olha como ele descreveu o estômago daquela baleia, um inferno, Eu não sei como é que ele estava ali dentro, mas ele deveria estar passando muitas coisas ruins ali dentro. Estou citando esse exemplo, mas nós temos vários exemplos que nós podemos citar, onde foi clamado, houve um clamor e foram atendidos. E diz que o peixe vomitou a Jonas em terra seca. Olha lá. E quantas das vezes nós estamos passando por essas dificuldades e nós clamamos, e a primeira coisa que vem na nossa cabeça está demorando, porque Deus não me ouve. Mas nós precisamos ter convicção, queridos, de que quando clamamos, Deus nos responde. Não podemos ficar estáticos diante das circunstâncias, nem perdemos tempo diante do mal, do dia mal. E eu quero te dizer que chegou o tempo da oportunidade. E nós vamos clamar a Deus. E as respostas estarão à nossa casa. As respostas estarão na nossa família. Devemos lembrar que mesmo nas situações que não são favoráveis ou lugares terríveis, quando clamamos a Deus, o Senhor nos responde.
Saiba disso nesta noite. Deixe que o Espírito Santo venha te revelar profundamente que você precisa, nós precisamos gerar intensidade nas nossas orações, para que venhamos receber aquilo que pedimos. Mas tem um terceiro e último ponto, que é clamar como justo para Deus nos honrar. Você sabia, querido, que Deus, Ele quer nos honrar. Nós precisamos ser honrados, porque quando nós somos honrados, né, algo se modifica, algo se transforma no nosso ser. Os justos não serão desamparados, mas o nosso clamor, o gerar com intensidade, é necessário para que a honra do Senhor nos assista. Para que a honra do Senhor nos assista. E você que está sendo alcançado por essa palavra, eu tenho certeza que você vai ser poderosamente honrado por Deus. O clamor do justo toca o trono de Deus. Olha que frase legal. Olha que frase maravilhosa. O clamor do justo toca o trono de Deus. E a resposta dele é honra para o seu filho. Lá em Isaías, a palavra diz assim, que devemos clamar a Ele com toda a força do nosso pulmão, como voz de chofar, como voz de trombeta, e a maldição de Jacó será arrancada. E a bênção de Israel virá sobre a nossa casa e descendente. Esse texto também ele afirma que o nosso grito será ouvido nos céus, na presença do Senhor. E a nossa cura virá apressadamente. Eu li Isaías 58, 1:8. A cura virá apressadamente, queridos. Nós somos uma geração de justos que aprendeu a gritar diante do Senhor. Nós somos crentes que Ele ouvirá. E não só isso, mas Ele vai mudar a nossa sorte. Ele mesmo curará as nossas feridas. Ele curará as nossas enfermidades. Encherá de alegria a nossa casa. E romperá de glória a nossa história. Mas nós precisamos nos apossar dessa prerrogativa que Deus está dizendo, olha, clama a mim. E eu queria te dizer que nós estamos vivendo os tempos difíceis mesmo, que eu penso que nunca passou pela minha cabeça de nós estarmos vivendo o que nós estamos vivendo nesses dias, nesses meses. Já vamos aí para quase 6 meses nessa luta, porque isso já vinha acontecendo bem antes. E nós estamos passando por muitas dificuldades. Mas eu queria te dizer nessa noite, hoje é um tempo de busca, é um tempo de oportunidade, é um tempo de visitação. Eu creio que virá uma nuvem de glória sobre a nossa casa, sobre a tua casa. Diga amém aí na tua casa, amado. Sabe que essa tribulação ela vai passar. Isso é passageiro. Nós vamos vencer todas essas dificuldades. Mas virá uma nuvem de glória sobre a tua casa, sobre a tua família, sabe, sobre o nosso bairro, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado e sobre a nossa nação. Eu creio nisso. É um tempo de oportunidade e haverá uma explosão de salvação. Eu acredito que essa explosão de salvação já está existindo, porque eu não lembro, pelo menos durante toda a minha existência, eu não lembro de ver as nações unidas orando, as nações de joelho orando. Quiçá podemos dizer que o mundo parou para orar, parou e voltou os seus olhos ao Senhor. A única diferença
É como clamar, gerando intensidade. Milhões de pessoas estão orando hoje pela nação, mas a oração ela precisa ser gerada com intensidade. Nós somos justos e o Senhor tem prazer em nos responder, em nos revelar coisas grandes e firmes. Precisamos ser intensos no clamar, pois esse é o poder da intercessão de um justo. Este é o tempo em que Deus usará a nossa boca e junto mudaremos a história da nossa vida. Mudaremos a história daqueles que nos rodeiam. Mudaremos a história de uma nação. Este é o tempo de Deus. É o tempo de construir. É o tempo de buscar, de clamar e de alcançar, de conseguir. Você está desafiado a mudar a tua maneira de clamar a Deus? Então, como justo, entre na presença do Senhor. Diz, clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Mas, querido, não é somente clamar. A parte mais interessante, que as respostas de Deus, elas vêm não somente pelo clamar, mas principalmente, pelo agradar a Deus. E eu te pergunto, você tem agradado a Deus? Você tem clamado, mas a tua vida tem agradado a Deus? Lá em João, capítulo 8, 29, diz assim: e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. O Pai não tem me deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Palavras de Jesus. Você tem agradado a Deus? Essa é a força, essa é a forma, é a força motivadora da nossa vida cristã. É viver agradando ao Pai. Fazendo sempre as coisas que lhe dão prazer. Também lá em 1 João 3, 22, a gente já vai estar encerrando. Diz assim que, e aquilo que pedimos, dele recebemos. Porque guardamos os seus mandamentos. E fazemos diante dele o que lhe é agradável. Está vendo como está sempre a palavra agradar a Deus. E quando Deus se agrada, Ele dificilmente, aliás, Ele nunca vai te deixar sem a resposta da tua oração. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Está lá em Hebreus. Considerando que só posso agradar a Deus pela fé. É impossível agradar a Deus sem fé. Lá em Gálatas também, 2:20 diz, vivo pela fé no Filho de Deus. Nós precisamos viver pela fé. Romanos 10:8 diz, a palavra está perto de ti, a tua boca e o teu coração. Isso é a palavra da fé. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Estou citando Romanos aqui. Meu querido, a tua vida, ela está sob os cuidados do nosso Deus. E nós precisamos clamar a Deus. E eu quero te desafiar nessa noite. Que você venha intensificar, gerar a intimidade que você precisa ter mais diante de Deus. E sobretudo,
que você venha agradá-lo. Agrada a Deus. Agrada a Deus com as tuas atitudes. E põe à prova o teu clamor. E Deus vai te ouvir. Que nesta noite você possa sair diferente. Ou melhor, estar na sua casa e receber o diferente de Deus agora. E daqui a pouquinho, o pastor Artemus, ele vai estar orando pelos pedidos e vai estar também orando por você. Que você que precisa gerar a intensificação na sua oração, para gerar mais intimidade. E eu te peço que você absorva essa palavra, que ela venha fazer parte da tua vida, no teu clamar, da tua vida de oração. Nós vamos estar ouvindo ainda um louvor, e após esse louvor, o pastor Artemus estará fazendo essa oração por todos nós. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe grandemente. E não se esqueça, Deus vai responder as tuas orações em nome de Jesus. Que Deus abençoe grandemente a cada um.